Olá, bem-vindo ao canal Histórias para Dormir. Aqui é a Sandra. Que bom que você está aqui comigo mais uma vez, ou pela primeira vez. Este é um canal de histórias para gente grande dormir melhor e mais rápido. Tenho para você muitas histórias para contar. Espero que você relaxe, acalme a ansiedade, as preocupações, os pensamentos, a insônia e durma o sono mais profundo, tranquilo e reparador possível. Hoje vou dar continuidade à série O Pica-Pau Amarelo, que é uma das histórias que marcaram a minha infância e a infância de muita gente. Mas antes que você durma, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para ajudar o canal a crescer e fazer com que milhões de pessoas durmam um sono maravilhoso todas as noites. E agora deite-se confortavelmente, feche seus olhos, respire lentamente e profundamente. Deixe seus músculos relaxarem e mergulhe comigo nas aventuras incríveis do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, lançado em 1939. Inicia-se com uma carta do pequeno polegar, escrita em uma pétala de flor, onde esta figura tão recorrente nas histórias diz que os personagens do mundo das fábulas estão com saudades do sítio do Pica-Pau Amarelo e desejam se mudar para lá definitivamente. Dona Benta concede o pedido e a partir de então, muitos acontecimentos divertidos e inesperados ganham corpo, compondo uma história rica e bem estruturada que nos prende do início até o fim. Vamos então adentrar o mundo mágico do Pica-Pau Amarelo. Capítulo 11. Belerofonte conta a sua história. Os meninos não largavam o herói Belerofonte. Era a primeira vez que viam diante de si um herói dos tempos heróicos da Grécia. Sim, porque a Grécia teve tempos heróicos antes de ter tempos iguais aos de todos os outros países. Nesses tempos heróicos, tudo lá eram maravilhas. Deuses e semideuses, ninfas e faunos pelas florestas, náiades, tritões nas águas, silfos nos ares. O tremendo Hércules andava realizando aqueles prodígios denominados os 12 trabalhos de Hércules, cada qual mais assombroso. A Grécia foi a verdadeira juventude da imaginação humana.
preciso lê-los. Vovó diz que ainda é cedo, que há uma leitura para cada idade. E tem razão. Realmente ainda é cedo para vocês compreenderem Homero, disse o herói grego. Mas me conte a sua história, herói, insistiu Emília. Como foi que venceu e apagou o fogo da quimera? Belerofonte sorriu da pergunta e contou. Isto é velho com o tempo, disse ele. Um reino que houve na Ásia Menor, governado pelo rei Lobatos. Sim, na Lícia. E Belerofonte fez uma pausa, como a recolher velhas recordações. Deu um suspiro e continuou. Misteriosamente apareceu na Lícia um terrível monstro que se meteu a fazer espantosos estragos na população. A quimera tinha 3 cabeças, uma de leão, outra de cabra, outra de serpente. Bastava isso para que já fosse um hediondo monstro. Mas não ficava nisso, pois as 3 cabeças tinham a propriedade de expelir um fogo infernal. Essa circunstância a tornava invencível, pois não permitia que ninguém o atingisse. As línguas de chama torravam os atacantes à distância. E ainda com esse fogo, a quimera incendiava florestas e aldeias. Tão ruins foram ficando as coisas que o rei Iobates, no maior dos desânimos, só pensava em fugir de lá antes que aquilo lá virasse um deserto. Foi quando cheguei. Eu estava em pleno apogeu da mocidade, todo ardores e avidez da glória. Naquele tempo os moços só podiam distinguir-se realizando feitos heróicos. Era no período em que tínhamos no grande Hércules um modelo supremo. Equiparar-se a Hércules constituía o sonho de todos os jovens gregos. E o senhor tinha ido a Lícia justamente para procurar aventuras, não é? Perguntou o Narizinho. Sim, fora esse o objetivo da minha viagem. Saí de casa para correr o mundo e realizar façanhas. Tal qual o senhor Dom Quixote, lembrou Emília. Ele também varejava a Espanha atrás de aventuras, mas apanhou demais o coitado. Cada salva. Todos volveram os olhos para o Cavaleiro da Mancha, que por felicidade não ouvira a inconveniente observação. Belerofonte continuou. Logo que o rei Iobates teve notícias da minha chegada, lembrou-se da quimera. Quem sabe se esse moço é capaz de destruir o flagelo que está arruinando meu reino? Disse ele e mandou-me chamar e expôs a situação. Por que não tentas a gloriosa empresa? Disse-me por fim. Aceitei a luva. Real senhor, respondi. O vosso convite me fala a ambição. Vou dedicar minha vida inteira ao combate ao monstro. Saí, informei-me de tudo quanto corria na boca do povo a respeito da quimera. Os lugares que frequentava,
Deuser não entendeu e continuou. Eu tinha de aliar-me a um cavalo, mas a um cavalo excepcional que possuísse dons fora do comum, como o grandioso búfalo de Alexandre, lembrou o Narizinho. O príncipe também não entendeu, porque o grande búfalo não era cavalo do tempo dele, e continuou. Mas onde esse cavalo, pondo-me a indagar, encontrei no povo a tradição de um corcel de asas, de nome Pégaso, mas a dúvida empolgou. Seria lenda ou realidade? Consultei muita gente, sem conseguir informes seguros. Uns diziam ter visto nas alturas muitíssimo alto um corcel de deslumbrante alvura. Outros afirmavam que era ilusão, que o tal corcel não passava de garça ou outra ave qualquer. Certeza ninguém me deu. Certo dia, na peregrinação em que eu andava, em demanda de notícias de Pégaso, foi ter a uma fonte famosa, cujas águas cristalinas fluíam entre as pedras, num campo de extrema beleza. Tinha-me contado que de longe em longe, naquelas águas se refletia a imagem de Pégaso lá pelas nuvens. Era uma fonte maravilhosa. Por uma questão de ciúmes, a deusa Diana havia matado com suas flechas o filho de uma formosa mulher de nome Pirênio, a qual de tanto chorar se derretera e se transformara nessa fonte. Encontrei lá um velho, uma jovem camponesa e um menino. Pedi informações aos três. O velho riu-se da minha pergunta. A jovem camponesa disse que podia ser que sim, podia ser que não. Já o menino afirmou com a maior segurança ter visto a imagem de Pégaso refletida na água da fonte. Suas palavras encheram-me de esperança, porque dou mais fé a um menino do que a um moço ou a um velho. Pedrinho e Narizinho remexeram-se de gosto com aquela derrota dos adultos. E como era a imagem que viste na fonte? Perguntei ao menino. Respondeu ele. Era uma coisa linda que até me doeu nos olhos de tanta alvura. Mas foi visão rápida. O cavalo de asas saía de uma nuvem e entrava em outra. Enxerguei-o só por um instantinho. E não olhaste para cima? Não tive coragem. Acreditei em suas palavras e deixei-me ficar por ali muitos dias, na esperança de também ver a imagem de Pégaso na fonte. Diariamente passava horas e horas mirando o espelho das águas. E viu afinal. Adivinhou Emília? Sim, vi. Um dia vi e deslumbrei-me. Era o espetáculo mais maravilhoso que a imaginação humana possa conceber. Extasiei-me, mas nesse dia Pégaso não passou de uma nuvem para outra. Começou a dar voltas em espiral. Vi que vinha descendo. Eu levava comigo um freio mágico de ouro. Se conseguisse aproximar-me de
transformaria no mais manso e dócil corcel do mundo. E como vinha descendo para beber naquela fonte, senti que a minha grande ocasião era chegada. Ocultei-me na moita próxima e esperei. E ele foi e sentou, disse Emília batendo palmas. Sim, pousou a 20 passos distantes da moita. Pousou e fechou as asas cor de neve. Aproximou-se da fonte na qual bebeu regaladamente. Em seguida pastou umas flores do campo e deitou-se de pernas para o ar. Isso é espojar-se, explicou Pedrinho. O conselheiro sempre faz. Sim, espojou-se com delícias, como qualquer cavalo comum. Eu perto aguardava o momento oportuno para o porte. De repente, zás! Criei coragem e saltei-lhe sobre o lombo. Oh, o espanto de Pégaso e o salto que deu! Senti-me arremessado às alturas. Pégaso corcoveava como um demônio. Agarrei-me com toda a força ao encontro de suas enormes asas e tive a felicidade de não cair. Pégaso, que jamais fora montado por ninguém, não podia compreender o que se passava. Aquele estranho peso em seu lombo, um homem bifurcado nele, hipnoteou e corcoveou, fez o que pôde para agarrar-me com os dentes. Depois desceu ao campo e experimentou novos pinotes em terra, corcovos em empinamentos. E eu firme. Isso é que é ser peão, berrou Pedrinho. Se fosse aquele Chico Macota do Coronel Teodorico, já havia se esborrachado 100 vezes. O homem é só prosa e pinga. Belerofonte prosseguiu. Em dado momento, Pégaso parou um instantinho para pensar. Curvei-me então sobre seu pescoço e lancei o freio. Pronto, instantaneamente o cavalo se transformou num cordeiro de mansidão. Só porque pensou, disse Emília. É um perigo. Nastácia conta a história de um burrinho que morreu de tanto pensar. Belerofonte lançou a boneca, um olhar desconfiado, e prosseguiu. Bem, metade da minha empresa estava realizada. Tinha de cuidar da outra metade. A luta contra a quimera. Dei rédeas a Pégaso e subi a grande altura. De lá olhei o mundo que tinha a meus pés para nortear-me. E lancei-me na direção do reino da Lícia. Como Pégaso fosse baixando, breve pude distinguir um trato de terras pedregoso, árido, sem vegetação, onde havia um grande amontoamento de rochas. Deve ser ali a caverna do monstro, pensei comigo. E era. Fiz Pégaso pousar bem de frente à sombria boca da caverna. Olhei. Lá estava a quimera dormindo, mas dormindo ao modo dos bichos de 3 cabeças. Enquanto 2 dormem, a terceira vela. Qual cabeça velava? Perguntou Pedrinho. A de serpente, mas assim que me viu, acordou as outras. De que modo?
já viu o cotovelo em cabeça de cobra, Emília? Numa terra de bichos de 3 cabeças, bem que pode haver cotovelos e até tornozelo na cabeça das cobras. Dona Benta deu uma risadinha filosófica. Belerofonte continuou. Assim que as outras cabeças acordaram, o monstro voltou-se na minha direção e das 3 horrendas goelas saiu um jacto de chamas que por um triz não nos torrou. Mesmo assim, algumas penas de Pégaso ficaram chamuscadas, mas que animal ligeiro deu um arranco, pôs-se fora do alcance do jato. Deu um arranco, pôs-se fora do alcance do jato. Com certeza foi daí que os alemães tiraram a ideia daqueles lança-chamas que usam na guerra, observou Pedrinho. Pôr-se fora do alcance das chamas, repetiu Belerofonte. E numa fulminante manobra de flanco, aproximou-se de Quimera, o necessário para que eu pudesse atingi-la com a ponta da espada. Atirei um golpe certeiro que decepou a carótida do pescoço da cabeça de leão. Pedrinho mostrou em si qual era a veia carótida, que nos decolamentos os decoladores cortam. Esguichou um sangue negro, prosseguiu o herói, e a horrenda cabeça descaiu, pendurada pelas mochibas do cangote. Enquanto Pégaso se afastava com a velocidade do raio, outro esguicho de fogo saiu das cabeças restantes, e novamente as asas de Pégaso foram chamuscadas. Isso porque, apesar da rapidez do seu recuo, as chamas tinham avançado a maior distância do que a primeira vez. O fogo interno, que já não podia sair pela cabeça cortada, viera somar-se ao fogo das outras 2. O jato, portanto, foi 2 vezes mais violento que o primeiro. Devia ser só 1/3 mais violento, corrigiu o Visconde, sempre afiado em matemáticas. Belerofonte arregalou os olhos e já ia abrindo a boca para sustentar que era o dobro quando Don Quixote interveio. Paciência, Grego. O Visconde está certo. Continue. Belerofonte, um tanto desapontado, continuou. Pégaso repetiu a manobra e pôde cortar a carótida da segunda cabeça, a de cabra. E por fim, cortei a última, a de serpente. Está claro que a última era de serpente, observou Don Quixote, que estava começando a implicar-se com o grego. Isso não, protestou Emília. Naquela barafunda, ele podia ter errado o golpe e cortado a cabeça de Pégaso. O herói agradeceu-lhe a respostinha e terminou a história. Estava conclusa a minha tarefa. Eu havia destruído o monstro assolador do reino da Lícia. Bravos! Gritou Emília, batendo palmas. Só quero agora que me explique como é que o monstro está aqui mais vivo do que nunca. Belerofonte explicou. É que eu não tinha intenção de destruí-lo totalmente, bastava inutilizá-lo. De modo que apeei e dei uns pontos nas carótidas cortadas. Isso depois de ter-lhe aberto o papo e extraído de dentro
a glândula da maldade. A quimera sarou das cortaduras, ficando essa mansidão que todos sabem. Bem, diz vovó, que é nas glândulas que estão todos os segredos do nosso corpo, lembrou Pedrinho. Cada glândula serve para uma coisa, governa uma coisa. Existe, por exemplo, uma tal glândula tireoide, que governa o crescimento dos animais. Se ela funciona com muita força, sai um gigante. Se ela cochila, sai um anão. Mas será que os gregos daquele tempo já sabiam disso? Duvidou o Narizinho. Dona Benta respondeu. Os gregos, minha filha, sabiam por palpite todas as coisas que os modernos sabem por experiência. Isto é, sabiam sem certeza, adivinhavam. Foram os adivinhadores do mundo. As nossas certezas modernas baseiam-se na experiência. As certezas dos gregos baseavam-se na intuição, isto é, uma espécie de adivinhação. Não há teoria moderna que não esteja esboçada na obra de um antigo sábio grego. Assim é, minha senhora, confirmou o Belerofonte, admirado da sabedoria da velhinha. Eu abri o papo da quimera e, vendo lá a glândula, cortei-a sem saber o que fazia. Mas qualquer coisa me cochichava que era ali a sede da maldade do monstro. E era. E que prêmio recebeu do tal Iobatos? Perguntou Emília. Belerofonte ia abrindo a boca para responder quando um tumulto no terreiro o atrapalhou. Um cocoricó havia soado. Peter Pan! Exclamaram os meninos no maior assanhamento.
medida